Boa noite. O tema nosso é aplicações responsivas, né? O grupo é eu e a Ângela e a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Inovação é sempre um quesito importantíssimo em sistemas de informação, né? A gente parar para analisar aí, em termos de tecnologia da informação, inovar é basicamente sobreviver, né? Principalmente em relação às empresas, né? Você vê que as empresas estão sempre evoluindo, né, tentando sobreviver, sobreviver, evoluir, né, atingir um público maior, em questão de evolução. Né? Em razão da evolução das tecnologias de desenvolvimento web e devido ao crescimento do mercado mobile, surgiu a necessidade de se ter sites com layouts dinâmicos, né, que apresentam diferentes formas de visualização. A aplicação web ela deve ser sempre implementada com as tecnologias mais atuais possíveis, né, para atingir o maior número de usuários possíveis. Dos conceitos mais conhecidos, né, dois deles imprescindíveis na atualidade são os conceitos de usabilidade e design responsivo. Né? Muitos dispositivos diferentes eles implicam nessas necessidades, né, distintas de apresentação de sistemas. Né? A usabilidade está relacionada com a facilidade da navegação, né? Sendo o primeiro estágio da criação do site, visando uma melhor interação aí entre o usuário e a interface. Né? Um sistema com uma boa usabilidade é um sistema que o usuário vai ali identificar facilmente quais as tarefas que ele quer fazer, né? Vai ser a ação necessária para ele concluir aquela tarefa, né? Com uma velocidade e um acesso fácil, né? Serviços fundamentais, né? De uso da internet, né? Porque as pessoas elas precisam de sistemas e páginas que fornecem essas características, né? E o usuário, né, quem vai usar esse sistema, ele precisa estar ambientado naquele sistema, né? E para isso é necessário justamente que os elementos da interface eles sejam aí agradáveis, né? Agradáveis aos olhos do usuário. O design responsivo, né? O design responsivo ele é um princípio de design de desenvolvimento para a web, né? Com o objetivo de adaptar o layout para as páginas a qualquer dispositivo, né? Tela e resolução, para garantir uma boa experiência do usuário, possibilitando navegação, leituras confortáveis e sem comprometer o conteúdo. Então, na prática, esse design que corresponde ao contexto do usuário, né? Se ele acessa pelo celular ou não, né? Os conteúdos são facilitados, né? Em questão dos botões, no caso, fontes ficar maior, né? Para facilitar ali o clique, né? Então, isso acontece justamente para o usuário ele ter uma experiência de um uso melhor. O conceito foi criado em 2010, no artigo Responsive Web Design, escrito por Ethan Marcotte, 2010, né, no blog A List Apart. O autor ele propõe que, em vez de desenvolver um design para cada dispositivo, deveria ser projetado um único código que adaptasse o layout para as diferentes telas, né, por meio de tecnologias padronizadas. Antes do design responsivo, no caso, era comum a criação de um monte de versão mobile do mesmo site, né? E aí isso fazia o que? Dificultava a manutenção do conteúdo, né? E para implementar um design responsivo, atualmente são utilizadas quatro tecnologias, né? O Media Carries, Layout Fluidos, Recursos Flexíveis, Imagens Fontes e a Meta Tag Viewport. O Mobile First. A estratégia Mobile First faz o desenvolvedor priorizar o conteúdo do site e somente depois ele adicionar mais elementos ao mesmo, né? Incrementando conforme o dispositivo permitir, respeitando o espaço da tela, no caso.
Essa prática ela se estende não somente à informação, como também à parte do design do layout, né? Onde ele começa com um layout mais simples e vai acrescentando soluções maiores, né? O mobile ele não vai deixar espaço para nenhum conteúdo de relevância no caso, né? Só que é preciso saber o que realmente importa. É necessário, no caso, conhecer os bens do usuário e seu mercado, né? Por exemplo, assim, se duas equipes diferentes, né, fizessem o mesmo site, uma com abordagem padrão web first e outra com abordagem mobile first, a versão desktop do site, né, da equipe do mobile, ela teria as informações, no caso, ser melhor organizadas, né, e um melhor alcance do usuário, né. Meta tag viewport. O viewport ele é, por definição, o tamanho disponível para exibição do site do navegador, né? Da área útil da tela, menos a barra da rolagem e a barra de ferramenta, etc. E o meta tag serve para descrever as informações sobre a página. E o meta tag viewport ele informa ao navegador o tamanho da tela disponível para exibir no site, né? Além de possibilitar o controle de zoom do dispositivo. No caso, os smartphones, por exemplo, eles têm navegadores que renderizam todo tipo de página, né? Tanto aquelas utilizadas para os dispositivos móveis quanto as de desktop. Inicialmente, quando um navegador acessa um site feito para desktop, ele vai ajustar e vai reduzir a página automaticamente, né? Para caber completamente dentro da tela do dispositivo, né? Essa navegação não é bem ideal, né? Já que o usuário é forçado, né? Assim, forçado entre aspas, né? Mas ele vai ter que dar um zoom para conseguir ler o conteúdo na tela, né? Layout fluidos. Todas as medidas referentes ao layout do site têm valores relativos, permitindo que o design se adapte de acordo com a tela em que é visualizado, né? Que o segredo do layout com medidas flexíveis é a proporção que existe entre os elementos, né? Então, assim, quando o objetivo é levar o conteúdo para qualquer aparelho, tem que criar um layout fluido, né? Que todas as medidas referentes ao layout do site, no caso, tenham os valores relativos, né? Permitindo que ele se adapte de acordo com a tela em que ele é visualizado, né? O tamanho da tela, né? E aí os quatro tipos principais das medidas no CSS são os pixels, pontos, porcentagens e ms. Layout fluidos. Na conversão de um layout fixo para fluido, os valores em porcentagem são encontrados dividindo o valor do elemento pelo valor do contexto em que ele está contido. E o resultado da divisão ele será o valor relativo que se está procurando, no caso. Deixar a página ocupar 100% da largura da tela pode não atingir resultados satisfatórios, principalmente nos extremos, em telas muito grandes ou muito pequenas. O resultado final pode ser, no caso aqui, um layout esticado, né? No caso, com falhas, né? Por exemplo, com espaçamentos, né? E aí, então, deve sempre considerar o limite mínimo e o máximo utilizando as propriedades, a max height e a min height. Essas propriedades aí, elas devem ser utilizadas apenas como limite. No caso, todo o resto do layout tem que ser feito utilizando medidas relativas. Layout fluidos aqui ainda. Outra abordagem para esses layouts fluidos é utilizar grids flexíveis, né? Eles são conjuntos de linhas básicas que fornecem estrutura para o layout, no caso. O sistema grid divide o site em colunas da mesma largura, onde se organiza o conteúdo, sendo normalmente utilizado o grid de até 12 colunas. Aí aqui, no caso, por exemplo, assim, um site com conteúdo centralizado, né? Ele pode criar uma coluna de largura 12. E caso eu queira dividir o conteúdo em duas partes iguais, criam-se mais duas colunas de 6, né? E pode ser fazendo essas divisões, só que o total só pode ser 12 mesmo. Media Carries. São utilizados para aplicar estilos CSS de acordo com as características do dispositivo em que a página está sendo visualizada. Ou seja, né, são os responsáveis por mudar o layout em diferentes aparelhos, sem mudar o conteúdo, né? E mantendo o mesmo código HTML.
Através das medidas carry são definidas condições para que o CSS seja utilizado, né? Essas condições elas foram aprovadas, né? Se o dispositivo ele se adequar a todas as condições estabelecidas na media carry, aí o CSS ele vai ser aplicado. As medidas carry são muito úteis para o design responsivo, definindo qual bloco do CSS é mais apropriado para um determinado tamanho de tela do dispositivo. Aí aqui vai precisar criar uma media carry para cada resolução de tela existente, né? Por isso é importante utilizar os designs fluidos, né? Os designs fluidos no caso. Usando as medidas fluidas, né? O design ele vai se ajustar a qualquer resolução. Mas ainda pode ser que precise fazer algum ajuste. Né? Aí aqui são as diversas regras que podem ser utilizadas, né, em uma media carry. Né? E algumas delas são a max width, né? O código CSS, no caso, ele vai ser aplicado caso a largura da área da renderização seja no máximo o valor que estiver especificado nessa regra. Né? Aí a max width é o mesmo da anterior, né? É o mesmo comportamento da regra, só que refere-se à altura. Aí a max depth width o comportamento também é o mesmo das regras anteriores, né? Porém ele vai levar em consideração a largura do dispositivo e não apenas a área da renderização. Aí a gente tem também a max depth width, o comportamento também é o mesmo da max depth width, porém referente à altura, né? E a orientation, que diz respeito à orientação da viewport, no caso. Né? Aí os recursos flexíveis, né? A imagem responsiva, ela vai fazer uma imagem contrair e expandir, né? E pode ser resolvido no caso com linha CSS, né? Só que vai ter que declarar que todas as imagens, no caso, têm a largura máxima de 100%, né? Aí vai fazer com que todas sejam redimensionadas automaticamente, de acordo com as fontes devem ser realizadas, todas as medidas, no caso, devem ser realizadas, né? Elas vão ser realizadas para que se adapte ao dispositivo, né? Incluindo qualquer medida utilizada no texto do site, né? Utilizar essas fontes é importante porque permite aumentar e diminuir os textos sem quebra de layout. Ele vai sempre se adaptar à tela. Ícones em formato de fonte. Existem várias vantagens de utilizar ícones em formato de fonte, né? A principal é que as fontes elas são feitas de vetores e não de pixels. E aí elas podem aumentar e diminuir sem perder a qualidade, né? Ela vai se ajustar a qualquer tamanho. Boa noite a todos. Estarei dando continuidade na apresentação. O nosso tema do nosso trabalho, como o Diego havia mencionado anteriormente, ficamos com o tópico de aplicações responsivas. E eu vou estar trazendo para vocês, no caso, a respeito dos frameworks, né, de um design responsivo. Ou seja, inicialmente, quando vamos falar de framework de design responsivo, quando se vai programar, desenvolver um site, nem sempre vai ser uma boa alternativa, né, viavelmente, você iniciar sempre algo do começo, né, implementar algo do começo, você mesmo ali fazendo manualmente o tipo de implementação que você precisa no site. Então, para isso que nós utilizamos os frameworks, que ele é basicamente uma base de código que já vem desenvolvida e ele proporciona uma praticidade maior na hora que eu estou fazendo meu programa, né, a minha programação ali. Porque, em vez de você iniciar algo sempre do começo, né, no desenvolvimento do código, você vai ter partes de código já prontas, né, que são os nossos frameworks, que vão estar proporcionando essa facilidade também, você reduz tempo, né, no seu projeto que você está desenvolvendo, e também que ele traz uma linguagem bem dinâmica e bastante utilizada atualmente. E entre esses tipos de frameworks de design responsivo, vou trazer alguns para vocês. Um deles vai ser o Bootstrap, né? Ele é um framework front-end e ele vai realizar, né, as reamostragens dos respectivos dados de uma amostra. Então, o objetivo principal do Bootstrap é isso, né, estimular o uso de uma única estrutura de código pela equipe de desenvolvedores de software.
Isso também é como objetivo para evitar os possíveis bugs, né? Para evitar muitos códigos diferentes de programadores que estão trabalhando no desenvolvimento daquela aplicação. Então, uma visão do Bootstrap é essa, né? Fazer, né, possibilitar essa prática de usar apenas uma estrutura para o desenvolvimento do software que seja único. E aqui eu trago também para vocês os dois tipos de Bootstrap que podem ocorrer em uma aplicação responsiva, né? O primeiro poderia ser, no caso né, um paramétrico. No caso, o paramétrico ele é com reposição, né, e é já conhecida para a obtenção de dados. Esse paramétrico ele é mais específico, ele vai gerar o quê? Reamostras que vão ser baseadas na distribuição de probabilidades já conhecidas. Ou seja, esses parâmetros que ele vai estar trabalhando, né, vai facilitar ali a estimativa, né, avaliar toda a sua base de informações já conhecidas e, quando necessário, corrigi-las, né, avaliá-las e corrigi-las. Esse é mais específico, ele não é tão utilizado quanto o não paramétrico, que é o segundo. O não paramétrico, ele não depende, né, da distribuição dos dados, ou seja, ele pode ser usado em qualquer conjunto de dados e ele tem uma maior aplicabilidade, né, para poder ser utilizado, por ser apresentar uma forma mais simples de se trabalhar com ele. Temos também o Foundation, né? O Foundation ele vai agregar várias opções de personalização responsiva no site, por exemplo, inserir, excluir componentes, fazer alteração nos tamanhos das colunas, nas fontes, entre outros. Ele pode ser projetado pelo próprio usuário, e isso vai ainda favorecer ainda mais com que haja criatividade, né? Desenvolva aqui a criatividade do usuário em criar o seu próprio Foundation, né? Ter a sua própria versão. Então, isso vai variar muito e vai facilitar. Porque também o Foundation, ele vai permitir esconder ou mostrar elementos que possam ser reordenados de acordo com o tamanho da tela. Então, um exemplo que eu posso trazer para vocês. O Foundation ele é muito usado na questão dessa questão de amostra, mostrar elementos, esconder elementos, nos celulares, né, que tem ali uma visualização menor, né, comparada de um notebook, a de uma televisão. Então, quando você entra em uma aplicação, um site, por exemplo, de compras, vamos supor que entramos na Americanas. Lá na Americanas, se você entrar pelo seu celular, você vai ter um design, uma visualização diferente caso você entre pelo seu notebook, né? Porque a ampliação da tela, o espaço ali para reprodução vai ser maior comparado de um celular para um notebook. Então, a organização dos elementos, dos itens, vai ser um pouco diferente. Então, por isso que é utilizado o Foundation, né, para facilitar isso. E por isso que eu falei um pouco da criatividade também, porque cada desenvolvedor pode criar o seu próprio Foundation, né, para poder ter uma forma mais dinâmica do que ele realmente quer trazer na sua aplicação, né, no seu site. Temos também o esqueleto. O esqueleto ele vai fazer com que apresente uma maior funcionalidade no seu site web, porque ele é um conjunto bem organizado de ficheiros de CSS que vão ajudar, né, você a desenvolver rapidamente um site com visual ótimo, né, para qualquer tamanho de dispositivo, seja ele reproduzido em alta resolução, pequenas resoluções. Esse modelo também ele vai trabalhar com os media queries, né, de intervalos máximos, mínimos, independente da orientação de tela. Então, com isso, ele facilita uma maior navegação entre os diferentes dispositivos móveis, né, e até mesmo os futuros dispositivos, para não correr o risco de aquela aplicação desenvolvida, né, hoje, não correr o risco de futuramente não funcionar no dispositivo, porque ele já trabalha com essa questão dos media queries, de intervalos máximos e mínimos, para evitar, né, que ocorra uma distorção da imagem, uma aplicação futura, ou algo do tipo. O UIL-Kit, ele vai permitir uma grande utilização de números de componentes sem pesar o site, né? Esse é uma das facilidades que o UIL-Kit vai promover. Então, esse modelo, ele é um framework, né? Ele é representado
uma estrutura bem leve de design, por mais que ele dá para você variar bastante os elementos que você quer incluir nele, ele não é uma linguagem pesada. Ele também trabalha com a questão do front-end e ele tem vários elementos disponíveis, né, até gratuitos também, para poder estar acrescentando na sua navegação web. Aqui eu trago alguns elementos, são vários e vários elementos. Eu trouxe apenas alguns para apresentar para vocês. Um deles é o ponto de navegação, né? E aqui eu trouxe um exemplo, né, na vertical ou na horizontal. E logo ao meio vocês podem ver que nessa imagem azulzinha a gente tem o ponto de navegação horizontal, né? Que é um ponto que vem lá da aplicação UKit. É um exemplo que eu posso trazer. Temos aqui também a paginação dinâmica, né, que é para criar marcadores, paginações, perdão, o uso do JavaScript e componentes de paginação. Então aí é um exemplo, né? Esses itens que eu estou apresentando para vocês são itens que praticamente todos nós nos deparamos quando estamos utilizando a internet, um dispositivo celular ou qualquer que seja dispositivo. Quando você está num site, ali numa página, você sempre encontra esses ícones, né? E também eu trago aqui por último para vocês, de exemplo, a seleção, que ele vai fazer uma substituição na forma de selecionar o padrão do seu conteúdo. Ou seja, aquela listinha ali que você vai estar acrescentando no seu site com as opções. Então, no UKit você também consegue fazer isso. E para trazer para vocês aqui também como uma parte complementar do nosso trabalho, qual a usabilidade de uma aplicação responsiva. Então, quando tratamos da usabilidade de uma aplicação responsiva, né, ou seja no sistema, numa aplicação web, o primeiro item que temos que observar é como as informações estão organizadas e expostas ao usuário. Então, uma página web que tem muitas informações, né, muitos textos, não apresenta muitas cores, tem um difícil, como se diz, um difícil layout para o usuário encontrar as coisas que ele quer procurar, seja uma pesquisa, seja uma impressão que ele quer fazer de algum artigo que tenha naquele site, caso seja um site acadêmico, por exemplo, né? O Google Acadêmico pode ser trazer de exemplo para vocês. Então, caso o usuário sinta essa dificuldade em utilizar aquele site, automaticamente aquele site ele não tem uma boa usabilidade e ele vai ser menos utilizado pelos seus usuários, né? Então, quando uma página, eu trouxe até essa citação aqui de Nielsen, 2012, página 6, então esse autor ele apresenta dessa forma, né, com essa citação que eu apresentei para vocês, porque quando uma aplicação ela não funciona ou deixa a desejar para o usuário, ele vai se sentir totalmente satisfeito com aquilo e não vai querer utilizar. Ainda mais quando tratamos de um exemplo de um sistema, de um site comercial, né? Como que o cliente vai ali cadastrar, fazer um cadastro para ele fazer uma compra, se ele não consegue efetuar aquele cadastro, se ele não encontra o lugar onde ele clica para estar efetuando o cadastro, ou até mesmo a compra, né? Ele não consegue efetuar a compra porque ele não está conseguindo encontrar, ou até mesmo está dando erro na hora que ele vai para o carrinho. Então, tudo isso pode atrapalhar, interferir, colocar literalmente a ruína, né, daquele site e a falta de navegação nele. E os usuários em si não vão se sentir confortáveis em estar num site a qual eles não conseguem utilizar, né, por apresentar uma usabilidade muito ruim. E com isso, vou trazer um exemplo para vocês de um bom exemplo, inclusive, de usabilidade e responsabilidade de um site, né? Que eu vou trazer nada mais, nada menos do que o Google. Exatamente. O Google, ele traz um layout, um design muito moderno, né? Com ótimas tecnologias que foram implementadas e sempre eles estão fazendo esse processo de atualização, né? Implementando novas tecnologias na sua interface, visando a melhor interação com o público, né? E facilitando ainda mais a vida dos seus usuários. Aqui eu trouxe até um print de tela para vocês, em que a partir do momento que você começa a digitar na barra de pesquisa do Google, que inclusive ela é muito bem vista, né? Visivelmente o usuário já entra no site, ela já consegue identificar, né? Porque ela é bem destacada. Do lado já tem uma lupa, né? Para o usuário
já identificar que ele é um campo de pesquisa, e à medida que ele vai escrevendo, vai aparecendo possíveis assuntos que poderia ser o que ele está procurando, né? Tanto que caso o usuário não queira escrever ou tenha dificuldade na escrita para trazer pesquisar o que ele está procurando, ele pode também gravar, né? Gravar o seu áudio ali, que o Google vai fazer esse reconhecimento de voz e vai trazer para ele também os mesmos sites de busca relacionados ao que o usuário está pesquisando. Então, assim, o Google traz essa visão muito bem elaborada, um design, né, totalmente de fácil entendimento, compreensão do usuário, e apresenta usabilidade e responsabilidade de forma assim, muito boas, né? Tanto que se você for fazer uma pesquisa no seu celular, você vai ter uma boa qualidade. Se você for fazer uma pesquisa no seu computador, ou você for acessar a sua televisão, caso ela seja um Smart TV, você também vai ter a mesma responsividade em todos os dispositivos, né? Sem perder a qualidade. E concluindo o trabalho, né, dessa forma, temos que as aplicações responsivas, né, elas estão presentes, né, em todas as aplicações web, né, e as que não aderiram ainda a esse tipo de aplicação responsiva, elas estão ficando obsoletas e cada vez menos utilizadas pelos usuários, porque hoje em dia a tecnologia está em todo lugar, né, em vários dispositivos, e o usuário ele não vai querer apenas se contentar em ter um celular ou ter apenas um notebook, ele vai querer ter vários dispositivos e vai querer também acessar a sua rede social, o seu e-mail em dispositivos diferentes. Então, a responsividade vai estar facilitando esse processo, né? Trazendo essa qualidade para ele também, porque a usabilidade e a responsividade, tem que andar em conjunto uma com a outra para trazer uma boa qualidade, né? Um bom serviço ao seu usuário. Então, também não adianta eu ter um site que tem usabilidade, muito boa, porém a responsabilidade dele não é boa, deixa a desejar, né? As imagens ficam distorcidas no celular, no computador, por exemplo. Então, ele tem que estar ali em uma margem, uma sincronia, uma boa usabilidade e uma boa responsabilidade para poder facilitar também a navegação daquele usuário no site, né? E a sua satisfação. Aqui foram algumas das referências utilizadas no trabalho, as demais estão na parte escrita, qual já enviamos. E desde mais, agradecemos a atenção de todos. Dúvidas estaremos esclarecendo agora para vocês. E desde já, meu muito obrigado. E é isso.